Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Desmontando. Aqui nós discutimos as estratégias práticas para você alcançar sua independência financeira trabalhando de casa com topos de bolos e personalizados. Eu sou Márcia Fontes e o episódio de hoje é montagem de um topo de bolo em camadas 3D no tema carnaval masculino. Então vem comigo que você vai aprender o passo a passo para fazer um topo de bolo todo em camadinhas, todo lindinho, para que você possa aplicar e usar junto com os seus clientes e arrasar nos seus topos de bolo. Primeiro a gente vai montar o seguinte topo de bolo. Eu vou compartilhar com vocês e mostrar a arte, né? Que é um topo de bolo de carnaval, né? De bloquinho, e ele vai ser para um tema masculino, né? Por isso ser um tema masculino, a gente não vai usar tanto glitter, tantas lantejoulas, paetês. Esse foi um topo que eu recebi o pedido e a mãe pediu que fosse somente um topo bem colorido, né? Pro filhinho dela, que é o Gregório nesse caso. Então, aqui tá o projeto do topo. Deixa eu mostrar para vocês aqui no estúdio. Ele vai ter essa plaquinha de carnaval, né? Bloquinho do Gregório. Vamos ter algumas serpentinas, confetes ao redor do bolo e também as máscaras de carnaval. Para fazer esse topo de bolo, eu usei o papel Color Plus, que é aquele papel colorido na massa. Eu já cortei aqui todos os itens. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu já fiz todo o corte do topo. E aqui, deixa eu mostrar o estúdio novamente, né? E aqui tá o projeto completo. E aí eu separei e cortei o topo de bolo por cores. Então, facilita bastante na hora de você fazer o corte, você separar todos os elementos que são da mesma cor. Assim, você otimiza o seu processo de produção. Então, sempre que, por exemplo, eu tenho mais de um pedido de topo de bolo, eu procuro primeiro fazer o processo de produção. Eu faço primeiro, recebo os pedidos, faço atendimento, vejo todas as preferências, é claro. Assim que eu fecho o projeto, após a aprovação com a mãe ou com a cliente, então eu faço todas as artes e aí eu vou separando por cores para facilitar o meu processo de corte. Então, sempre procurando pensar em produção em larga escala. Assim, eu otimizo o meu tempo, eu ganho tempo na hora da cortagem, ganho tempo na hora da montagem e assim eu consigo produzir muitos mais topos e personalizados em menos tempo. Então, por isso eu separei aqui no projeto, ó, os itens por cores, né? Então, vou ter uma camada amarela, uma camada azul turquesa, vou ter uma camada com laranja cenoura, outra com laranja mais clarinho, vou ter verde bandeira, vermelho e a camadinha branca. Então, aqui, como eu também tinha outros pedidos de topo de bolo, eu aproveitei e já cortei tudo junto, todas as cores. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tenho a camada amarelinha, a camada azul, então eu separei junto com os outros topos e cortei todos os elementos azuis, por exemplo, cortei todos juntos, coloquei e otimizei o espaço no papel também, porque assim a gente consegue otimizar o material, porque aí você não precisa fazer vários recortes e às vezes, dependendo do formato, por exemplo, como essa máscara aqui, a área dela, que é ao redor, a gente não vai conseguir reutilizar, né? Provavelmente vai ser um material que vai ser descartado. Então, por isso, se você conseguir agrupar mais elementos de uma mesma cor no mesmo corte, você consegue otimizar material, você consegue otimizar o seu tempo de produção, porque você vai estar cortando em escala e depois já vai estar tudo preparado só para o processo de montagem, tá bom? Então, tá aqui, vamos lá. Eu cortei o topo de bolo todo usando papel Color Plus, 180 gramas. Aqui estão todas as camadinhas. Também já tenho um nomezinho. Tenho aqui as tiras que a gente vai usar para fazer as serpentinas. Então, vamos lá. O que a gente precisa para montar um topo de bolo em camadas? O topo de bolo em camadas, qual é o segredo dele? A gente sempre usa a fita banana ou fita esponja. O que é a fita banana ou fita esponja? É uma fita aqui igual a essa aqui, tá vendo? Ela é uma fita dupla face, ou seja, ela tem cola aqui, ó, dos dois lados, tá vendo? E ela é chamada de fita esponja ou fita banana porque ela é mais espessa do que as fitas comuns. Fita dupla face comum, tá vendo? E ela parece uma esponjinha mesmo, ela é emborrachadinha, parece um EVA, tá vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que vai conseguir focar. Então, ela é mais espessa aqui, tá vendo? E aí a gente usa esse tipo de fita. Você pode encontrar como fita banana,
como fita esponja na sua cidade. E aí tem vários tipos de fita banana, várias marcas. Essa marca que eu tô usando aqui, ela é da Mimo. Deixa eu mostrar para vocês. Ela vende nessa embalagenzinha aqui, nessa caixa, vem bem bonita. E por que eu prefiro usar da Mimo? Eu já fiz testes com várias marcas de fita banana, com fitas bananas, aquelas que são importadas também sem marca. E eu tive problemas com a maioria delas, né? Então, porque geralmente algumas elas começavam a se desfazer na hora do corte, mesmo com a tesoura antiaderente, elas começavam a se desfazer, e aí depois de vários testes eu fiz, né, e escolhi usar a fita banana da Mimo, que é essa aqui. Então ela vem numa caixinha como essa, vem com um rolo com 10 metros, então no final das contas, o custo-benefício dela para mim é melhor, porque sai muito mais barato do que eu comprar, por exemplo, um rolo menor de 3 metros ou de 5 metros. E eu gosto dela também porque ela tem essa espessura de 2 milímetros. Vou mostrar aqui para vocês. Ela tem uma espessura de 2 milímetros. Quer dizer que ela é uma fita esponja mais espessa, mais altinha. Então, ela dá um efeito super legal para o nosso topo de bolo. Então, após apresentar para vocês o material que eu vou usar aqui, o insumo, né, que é a fita banana, eu vou usar também aqui a tesoura antiaderente, nessa que era da Toque Cri. É um dos meus modelos preferidos. Ou se você também não tiver a tesoura antiaderente, né, você pode usar um estilete, essa aqui também é da Mimo, ou uma tesoura de titânio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tenho essa outra tesoura aqui, que ela é dessa marca Léo e Léo, ela é de titânio, e ela também é antiaderente, assim como da Toque Cri, tá vendo? Eu prefiro usar essa daqui porque ela é menorzinha, mas em vários momentos eu uso essa maior também. Então, vamos lá. A gente vai começar a nossa montagem aqui pela parte da bandeira do topo, né? Então, deixa eu só organizar aqui a minha bancada. Tá aparecendo certinho? Tá. Então, eu vou colar aqui essa camada azul sobre a camadinha amarela. Tá certo? E aí, eu vou passar a fita banana aqui ao redor de cada um desses pedaços aqui, tá vendo? Desses relevos, para dar o efeito 3D. Então, é importante que a gente coloque fita banana sempre. Eu vou cortar aqui para vocês. Você pode cortar com a tesoura ou pode cortar direto com estilete, né? Aqui eu tô cortando com a tesoura, mas se eu quiser eu posso fazer esse movimento aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Pega um pedaço da fita. Aqui eu tô usando essa base cinza, ela é uma base de corte, também é da Mimo, e ela não machuca se a gente for usar o estilete. Eu posso fazer assim que ela não corta, tá bom? Mas se você não tiver, você pode usar uma tábua de vidro ou MDF que você tiver pela sua casa. E aí a gente vai começar cortando a fita banana. Então, vou pegar o estilete e eu vou dividir primeiro em 3. E aí você pode passar com força. Assim a gente otimiza o corte da fita banana. E agora eu vou cortando em pequenos quadradinhos aqui. Vou cortar uns mais fininhos, que é justamente ali por causa daquela área desses relevos aqui do topo de bolo. Alguns eu posso cortar maiorzinhos. E aí é importante que a gente tenha bastante fita banana. Às vezes a gente pensa que economizando na fita banana a gente está diminuindo o valor do topo do personalizado. Mas ela é um insumo, um material extremamente importante, porque é ela que vai dar beleza também para o seu produto. Tá certo? Então, ó, já cortei aqui. E agora a gente vai colar aqui a nossa camada azul sobre a camada amarela. Então, para dar sustentação, eu vou colar logo nas pontas. Tá vendo? E aí a gente vem... Ah, isso aqui... Ah, foi o primeiro que eu cortei. E aí eu vou colocando em cada um desses relevos aqui. Perceba que eu sempre vou tentar centralizar. Vou colocar esse aqui que tá maior pra cá. Vou sempre tentar centralizar aqui a fita banana. Se eu deixar muito próximo da borda, ela vai ficar aparecendo e pode não ficar tão legal o acabamento na hora da foto. Então, por isso, eu sempre tento centralizar a fita banana. Ó, já coloquei aqui em cima, agora eu vou fazer isso nas demais pontas.
E para dar aquele efeito 3D bem legal, eu preciso colocar fita ao redor de todo o topo, de toda a camada. Então, é a mesma coisa para personalizados. Então, aqui eu vou colocar. E aí, você tem que levar em consideração também, na hora da precificação, a quantidade de fita que você está usando, tá certo? Aqui eu sei, como eu tô usando a minha base da Mimo, aqui eu sei, ó, ela tá indo do 47 até o 58. Eu tô usando 11 centímetros de fita até agora. E aqui eu já coloquei ao redor de toda a camada azul, então eu vou colocar algumas no centro. Percebam que não é uma camada muito grossona, porque como não vai ter nenhum efeito especial nesse topo de bolo, como o shaker, por exemplo, então você pode colocar a fita assim, de forma espaçada. Aí agora a gente vai tirando. Aqui eu vou tirando com a minha unha. Mas você também pode... Eu tenho aqui a pinça. Eu prefiro particularmente tirar com a unha. Tenho mais facilidade. Mas se você quiser, você pode usar a pinça de precisão também. Ou se você não tiver, não é problema nenhum. Você faz com o que você tem. Tá certo? Aí a gente vem tirando essa película. Essa película que cobre a fita banana aqui, tá vendo essa amarelinha? Em qualquer uma delas, às vezes é branca, às vezes é verde. Essa película amarelinha, verde, branca, a gente chama ela de liner, que é a proteção da camada da fita banana. Então, a gente vem tirando cada um deles aqui. É sempre bom você deixar um lixeirinho próximo, que aí você já vai jogando no lixeiro. E vai retirando o liner. Eu vou colocar aqui do lado para facilitar e eu jogo tudo de uma vez. Aqui a fita banana da Mimo. Eu gosto dela porque eu nunca tive problema em que ela soltasse do papel, ficasse descolando. Usando outras marcas, por exemplo, como a fita da Toque Cri, eu já tive problema de topo de bolo descolando. Uma vez as clientes começaram a reclamar que o topo chegou descolado, as camadas. Eu fiquei, mas gente, eu não fiz nada de errado. A quantidade de fita banana tá boa. O que pode ter sido? Aí foi que eu montei um topo e deixei aqui em casa. Foi que eu percebi que a fita ela tava descolando após algumas horas. Então agora aqui eu vou... Deixa eu ver. Eu vou colar aqui certinho. Aqui no projeto eu desloquei somente em 0.2, então ele vai deixar somente uma borda amarelinha, tá vendo? Gente, já tem a primeira camadinha aqui do topo. Deixa eu mostrar de novo o projeto para vocês. Aqui. Isso. Então, já fiz essa primeira parte aqui, que é essa bandeirinha, né? E agora eu posso partir para a camada marrom de trás junto com o nome dele. Então, vamos voltar para o nosso tutorial. Aqui eu cortei tudo em papel Color Plus. E aí, é interessante a gente sempre verificar qual é o lado correto do corte. Eu não sei se vocês já repararam alguma vez, mas tem um lado que é correto do corte. Ele fica com uma pequena pontinha. Deixa eu ver se dá para dar o zoom aqui. Ele fica com um pequeno relevo, na verdade, o lado que é o corte, né? Que é a parte de baixo, onde você vai colocar a fita banana. O lado correto, ele fica sem nenhum... Fica com acabamento bem lisinho, tá certo? E aqui eu vou colar agora. Então, aqui eu vou colar a fita banana na camadinha amarela. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou colar um pouco mais em cima... Porque como ele vai ter esse efeito de madeira, então eu já vou aqui, isso. E aqui eu já vou tirando o liner novamente, que é pra...
para já colar essa segunda parte, né? Essa camadinha marrom. Então, lembre-se, sempre que você for colar uma camada no topo, você tem que posicionar, você tem que ver se tá indo certinho, se tá indo de acordo com o seu projeto, tá bom? Então, aqui eu sempre verifico. Agora ver. Ele é mais ou menos centralizado bem aqui. Tem um fiozinho aqui. Isso, mais para baixo um pouquinho. Bem aqui. Aí, antes de colar completamente, eu vejo se está de acordo com como eu quero. Se não tá tortinho. Aí, se tiver, eu não aperto completamente, tá vendo? E aqui, pronto. Já tá pronta a nossa plaquinha do topo de bolo. Agora, a gente vai colar a parte do nome, né? Eu tenho essa camada que ela vai colar aqui em cima da plaquinha. Então, agora eu vou recortar a fita banana para ela. Eu só ajeitar aqui que ficou uma pequena rebarba do corte. A gente tem que ter bastante cuidado com isso, porque influencia no nosso acabamento final. E a gente quer entregar um produto lindo para cliente. Então, pronto. Como é que eu vou fazer agora para cortar a fita banana para colar o nomezinho? Aqui você pode usar esse mesmo procedimento usando o estilete. Usando o estilete, você pode cortar um pouquinho mais fininho. Ou você pode usar diretamente a tesoura e cortar a fita banana para colar aqui em cada uma dessas letras, né? Como essa letra, ela não é cursiva, ela é mais fácil da gente cortar a fita banana para ela. Aí eu prefiro usar a tesourinha para isso, tá? Mas é tudo questão de preferência. Você pode usar o estilete, pode usar somente a tesoura, não tem problema nenhum. E aqui eu verifico sempre o lado correto do corte. E aí eu sempre atento, tá vendo? Para colocar a fita tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, para que depois esse nome não venha ficar caidinho. Não venha descolar, não venha cair. Ó. E aí você vai tirando o liner, tá certo? Aí tem duas formas da gente fazer isso. Como a gente fala sempre de produção, de otimização, você pode ir cortando a fita banana, deixar toda a fita banana já cortadinha só para aplicação. E aí depois você vai só tirando o liner e no final você vai só colando cada letrinha, tá certo? Então eu fiz esse primeiro exemplo assim. Agora a gente vai cortar certinho. Eu vou cortar a fita. Deixa eu só tirar esse pedacinho aqui que ficou errado. E agora a gente vai cortando ela bem fininha. E já vai colando, vou separá-la aqui e já vai colando nas outras letrinhas, tá vendo? O processo de cortar com a tesoura você pode fazer assim, às vezes ele pode grudar no seu dedo. Ou você pode fazer direto com o estilete, por exemplo. Deixa eu dar outro exemplo aqui. Aí você vem sempre cortando ele. Pode fazer tanto na horizontal quanto na vertical. Então, vou fazer aqui na vertical. Só tem que ter cuidado para ele não sair do lugar, tá vendo? E como é para nome, para letra, aí eu corto a fita um pouco mais fininha também. Porque senão o acabamento vai ficar feio. Aí eu vou cortar em 3 partes também. Opa! Aí só cuidado na hora de você cortar para o liner não sair do lugar. Que às vezes não corta direito. Pronto. Ó, já até separou aqui tudinho pra mim. Então tá. Agora eu já cortei a fita banana, agora a gente já pode aplicar nas outras letrinhas. Então, bora fazer aqui por ordem. E aí você vem sempre colando a fita nas principais áreas da letrinha. Então, ó, aqui nesse ó, eu vou deixar bem aqui na lateral, tá vendo?
Aqui nesse Q também, a gente vem cortando, vem... Essa aqui foi uma outra que eu já havia cortado. Aí a gente vai colar sempre aqui, ó. Esse aqui tá mais espesso, eu vou deixar mais pra essa área aqui. E o outro lado que tá mais fininho, vou deixar aqui. E aí eu vou ter que colar um outro pedaço de fita bem aqui. E aí sempre vem dessa posição para que não apareça no acabamento, tá certo? E aqui veja que não é muita fita banana. São alguns pedaços que você vai colando, vai colocando. E aí sempre atente para colar do lado correto. Corte. Corte está para cima, então eu colo a fita banana aqui desse lado do corte. Tá certo? Mesma coisa para o pinguinho do I, aquele velho pinguinho que a gente sempre perde. Vou pegar uma fitinha um pouquinho menor para ele. Tá vendo? E agora eu vou pegar as minhas duas outras letrinhas que caíram aqui. Deixa eu até... Pronto. Eu peguei bem aqui, acabou caindo. Ai, meu Deus, isso acontece muito comigo. Eu sou muito desastrada, gente, então acaba caindo. Vou até tomar uma água depois dessa. Então tá aqui a letrinha. Aqui. E aí agora a gente vem colando aqui a fita banana. Aí você vai fazer isso para cada letrinha, para cada detalhezinho que você quiser fazer em camada. Então é assim que a gente consegue fazer o efeito de camadas em um topo de bolo. Usando fita esponja, fita banana. Então já estão quase todas as letrinhas aqui, já estão com fita banana. E aí sempre pensa no processo de produção. Corta a fita... Depois que cortou o personalizado, o topo de bolo, corta a fita banana. Aí você vai colando a fita banana. Depois tira o liner da fita e vai colando todo mundo. E aqui também. Aqui eu não tô usando ajuda de pinça. Tá pegando na minha mão, mas a minha mão está limpa, tá? Por isso que ela não tá tirando a cola da fita. Mas se você não estiver com a mão limpa, pega em algum outro tipo de material, é bom você usar a pinça para que não saia a aderência da cola, tá certo? Então, bora ver como tá aqui o nosso projetinho. Então, aqui a gente já fez, né? Já colou a fita em todo esse bloquinho. Agora a gente vai partir para a montagem do nome. Então... Aqui eu tenho também o do, né? Que é aquela parte bloquinho do Gregório. Vou colar em mais. Essas duas letrinhas aqui. Então, até a fita, a gente tem que ter cuidado para não ficar aquelas rebarbinhas. Aqui eu tô fazendo mais lento porque eu tô fazendo passo a passo para vocês. Mas normalmente é bem mais rápido, tá? E aí vai faltar somente aqui esse ó. Cola a fita. Cola a fita. Pronto. Agora a gente vem para a colagem do nome. Então, a gente vem para aquela etapa que eu falei para vocês, que é retirada do liner, né? Aqui eu vou tirar com a mão, mas você pode usar uma pinça, se você tiver mais familiaridade. Ou se não tiver, não precisa. Somente uma ferramenta para facilitar. Assim como a gente aprende a cortar com a tesoura... Cortar na silhuete é tudo uma questão de hábito de usar a ferramenta, tá certo? Então, você vê o que é melhor para você, o que agiliza mais a sua produção, se é usar a pinça ou se é fazer diretamente com a mão mesmo, igual como eu tô fazendo aqui. E aí, agora a gente vem só posicionando, né, as letras de acordo com como está no projeto. É importante a gente prestar atenção... Porque essas fontes que tem letras que são muito parecidas, na hora da montagem pode dar problema. E a gente tem sempre aquele velho problema, que às vezes você pode cortar
o pingo do i, o pingo acaba sumindo. Então, geralmente eu corto 2, 3 no mesmo pingo. E aí, se algum deles sumir, mesmo colocando em recipiente, separando os elementos do topo já cortados, mesmo assim pode acontecer de sumir. Eles somem magicamente. Então, sempre corto mais de um. E aqui eu tenho que ajeitar a fita, tá vendo? Para não ficar aparecendo. E agora a gente vai terminar aqui essa primeira etapa do nome, onde a gente vai colocar a fita. Então, é sempre importante a gente lembrar o nome que vai no topo também. Às vezes, repete a letra, na verdade, ou então tem uma escrita diferente. A gente tem que se atentar para isso também na hora da montagem, para não errar o nome do cliente. E nem a idade também. Às vezes, a gente pode até confundir na hora do projeto, colocar a mesma idade que veio por exemplo, principalmente quando a cliente manda uma inspiração, algum modelo de topo, aí a gente pode acabar se confundindo. Então, tome muito cuidado com isso. E aqui, para o Gregório, eu já havia feito anteriormente. Já passei fita banana, tá vendo? Em todas as letras. Deixa eu trazer aqui pra gente. E agora eu vou só retirar o liner e fazer a colagem dele. Então, aqui eu sempre tento deixar o liner nos elementos, tá vendo? Nas letrinhas, para que não colhe uma na outra, depois não amasse, para não ter nenhum tipo de problema desse jeito. Tem gente que já prefere deixar a fita banana toda cortadinha. Aí, deixando um potinho, alguma coisa separada. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer isso. Porque eu acho que a gente tem, pelo menos eu tenho mais trabalho depois para descolar os pedacinhos de fita banana do que fazer dessa forma aqui, que é pegar um pedaço da fita e aí cortar com um estilete, ou então com a tesoura, e deixar tudo separadinho. Mas tudo vai de preferência. Sempre pense em otimizar a sua produção. Aí, normalmente o que eu faço por aqui é deixo assim, um pouquinho antes de montar, já corto a fita banana logo de cara, e aí depois eu vou somente pegando os pedacinhos e colando no topo. Tá certo? Que é pra mim ficar até melhor também armazenar a fita em rolo, não fica espalhado. Mas tem aquelas outras fitas que não vendem mais em rolo, né? Que já é naqueles, tipo um tabletezinho, né? Um retângulozinho onde a fita banana já vem toda cortada também. Isso facilita bastante. Mas ela vem ali somente naquele próprio bloco dela com liner, né? Gregório, vou colar logo o i, que eu já tirei a fita banana dele. E aí a gente só se preocupa com liner, né? Já vem toda cortadinha. Então, se você preferir, né, você pode comprar esse outro tipo de fita banana. Deixa eu só ver se tá certo. Gregório. Isso. Pode comprar ela já cortadinha, né? Já tem algumas marcas que vendem. Então, aqui, ó, só ter cuidado com aquela parte que eu falei. Você sempre colocar a fita banana do lado do corte, aonde está o acabamento, e não do outro lado. Pronto. Já colamos o nosso bloquinho do Gregório. Tá vendo? A parte mais demorada é essa, a gente colar letrinha por letrinha. Aqui, como foi um topo de bolo sem letra cursiva, ele dá um pouquinho mais de trabalho, pelo menos eu particularmente acho que dá mais trabalho cortar e colar fita banana quando o topo é assim, com letrinha por letrinha separado, do que quando é com o nome inteiro com letra cursiva. Mas faz parte. Então, olha aqui que lindo, bloquinho do Gregório. E agora a gente vai colar lá na nossa plaquinha que a gente já montou anteriormente. Aí, olha como vai ficar lindo aqui. Tá vendo? Como é de carnaval, não tem problema ficar tortinho assim não, tá? Ele foi proposital, na verdade, que é justamente para mostrar, igual como são os blocos de carnaval, né, fantasias. E aí eu vou colar ele mais ou menos bem aqui. Tá vendo? Então, tenho que ver a posição. E agora eu vou passar novamente a fita banana aqui atrás do bloquinho do Gregório. Então, aqui... Aí, aqui, se eu quiser, eu posso até cortar pedaços um pouco maiores de fita banana. Eu colo principalmente
nas áreas dos extremos, olha aqui, tá vendo? Para que o topo não descole. Para que ele não fique caído. Que a gente não quer que isso aconteça, o topo fique descolando. E aqui eu já vou colar, tá vendo? Aqui no centro, que ele já vai dar o mesmo efeito 3D. Só cuidado com o liner. E, ó, ainda são aqueles 11 centímetros que eu usei inicialmente, tá vendo? Então, dessa forma, você consegue economizar muito material. Você consegue ter controle sobre quanto você tá gastando. E aí, isso facilita bastante na hora da precificação. E com o tempo, você vai saber em média. Em média, eu gasto 15 centímetros para fazer um topo desse. Eu gasto 10 centímetros de fita. Gasto 20 centímetros. E assim por diante. Tá vendo? Então, até agora foram somente aqueles 11 centímetros. E aqui eu tô usando os pedaços de fita banana maiorzinhos. Pronto. Assim eu deixo ele todo coberto, tá vendo? E eu vou ter essa garantia de que não vai descolar, porque eu tô colocando principalmente a fita banana nas extremidades. Aí eu vou tirando o liner novamente. A fita banana, você não precisa ter medo de colá-la, né? E ter medo de gastar também. Geralmente as pessoas... eu já vi pelo menos muita gente tentando economizar na fita banana. Mas ela é um item essencial, assim como a impressão de qualidade, ela é um item essencial para que você tenha um bom acabamento, para que você consiga fazer um efeito 3D legal. E aí, eu sempre prefiro usar a da Mimo, apesar de ela parecer um pouco mais cara, né? Eu acho, eu comprei da última vez, estava R$22 esse rolo de fita, mas eu comprei em promoção, né, e foi uma quantidade maior, e saiu R$22 cada um. Mas agora, eu nem sei quanto tá custando, deixa eu ver, eu acho que deve estar custando uns R$30 mais ou menos, apesar dele ser um pouco mais caro, mas o custo-benefício dele é excelente. Então, se eu puder recomendar para você, se você já puder, compre fita banana da Mimo, tá bom? Então, nunca tive problema com ela. E eu super confio, por isso que eu tô recomendando para vocês. Não é nenhum tipo de propaganda, tá certo? E agora eu vou centralizar bem aqui. Bloquinho do Gregório, ó. Antes de eu apertar, eu posiciono. A fita da banana, ela já gruda um pouquinho. E aí eu vou ver se ele tá certinho, se ele tá tortinho. Se ele tiver torto, aí eu ajeito. E aí sim você vai apertar para colar, tá vendo? Não cola de uma vez. Vê se tá certinho, tá de acordo com como você quer. Pronto, a gente já tem aqui a nossa plaquinha toda montadinha. Agora eu vou fazer aquele efeito de confete. Eu cortei algumas bolinhas aqui em papel Color Plus. Esse topo é todo Color Plus, tá bom? Em camadas. E aí, deixa eu pegar aqui. Eu cortei elas em diversas cores também e cortei em dupla, tá vendo? E aí a gente vai colar novamente aqui a fita banana nessas camadinhas. Deixa eu só ver se tá tudo certo. E aí eu vou colando entre cada uma delas. Assim a gente cria o efeito também. Cadê aqui? Já foi, já. Eu poderia fazer com uma única camada aqui, por exemplo, deixar somente com uma camadinha amarela. Aí eu vou colar o outro, deixa eu ver bem aqui. Mas se eu quiser, eu também posso fazer esse confete com dupla camada. Vejo a área do corte. Esse aqui. E aí a gente pode fazer com dupla camada, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a diferença. Com uma camada de confete e com duas camadas de confete. Então, aí vai tudo da sua escolha, preferência. Vou colocar mais um aqui.
Esse aqui veio com uma pequena rebarbinha, aí você vai ajeitando com a própria tesoura. Aqui o lilás eu vou fazendo a mesma coisa. E aí... Isso, aí tem esse azulzinho, mas ele vai acabar... Nem vou colocar, porque ele é da mesma cor do bloquinho. Pedaço de fita banana. E aqui você pode escolher, né? Se você vai fazer em camada dupla, em camada única. Tudo vai da sua escolha e preferência. Ou se você quiser, você pode mesclar, né? Então, bora fazer aqui alguns com camada dupla e outros com camada simples. Eu acho que com camada dupla fica bem mais bonito. Então, é só um pedacinho de fita banana. Aí você coloca bem no centro, tá vendo? Que aí, só colocando bem no centro, ele já dá todo esse efeito de efeito 3D. Aqui também. E aqui também. Pronto, a gente tem a nossa primeira parte do topo de bolo montado já. Bloquinho do Gregório. Olha que lindo. Deixa eu mostrar aqui. Olha o bloquinho do Gregório. Então, vamos lá para a segunda parte. Bom, a gente já fez a nossa plaquinha do bloco. Agora, a gente vai para um detalhe essencial no topo de bolo de carnaval, né? Aqui, ele vai ser um topo de bolo com máscaras e serpentina. Serpentina é isso aqui, ó. Aquelas... Pra mim, parece uma molinha, uma cobrinha, tá vendo? E é tudo feito de papel também. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui pela máscara. E depois a gente vai passar para a serpentina. Esse modelo de topo, ele vai ter 2 modelos de máscara nos tons de azul e laranja. E aqui é o mesmo procedimento. Para fazer a máscara em camadas, a gente vai colar um pedaço de fita banana, principalmente nas extremidades. Tá vendo? Aqui no centro também. E aí, a gente já consegue o nosso efeito 3D. Aí, aqui eu vou cortar um pedaço um pouco mais fininho pra gente colar embaixo também. Embaixo dos olhos, para que o efeito fique por todo o topo, não somente nas extremidades. A gente tem que se atentar para isso também. Às vezes a gente coloca a fita somente na extremidade, não é assim. Tem que estar por toda a camada, todo personalizado, todo o topo, o efeito 3D. E aqui são somente tirinhas, tá bom? De fita banana. E agora é o mesmo procedimento. Eu vou tirar a fita banana daqui. Vou tirar o liner, na verdade, da fita banana. E aí, eu vou colar na camada de trás. Esse topo, ele é de menino, ele é masculino e a mãe pediu para não ter glitter nele, tá bom? Então, por isso, a gente não vai enfeitar essas máscaras. Mas na próxima aula, eu vou ensinar para vocês a como adornar máscaras em camadas 3D. Não percam a próxima aula, tá certo? E aqui a gente tira o liner. Isso. Deixa eu só ver de novo. Olha, eu acabei colando de novo no lado errado, mas essa fita da Mimo, ela é tão boa que, como eu não pressionei ainda, eu consigo tirar e não danificar o papel, tá vendo? E mesmo assim, depois ela não vai descolar. Pronto. Aí eu vou colar aqui também. E as nossas máscaras vão estar prontas. Se ficar aparecendo algum pedacinho de fita banana, deixa eu descolar aqui. Ficou meio tortinho. Aí o que você pode fazer? Pode usar a própria ponta da tesourinha e apertar para baixo. E empurrar para baixo da camada. Assim não vai ficar aparecendo
o acabamento da fita banana. Então, olha aqui, tá vendo? Por mais que a gente tire a foto, não vai aparecer a fita banana. É a fita banana branca, nem a fita banana colorida. Tá vendo só? E olha que linda que ficaram as máscaras. Então, bora lá para a última etapa do topo de bolo, que é fazer as serpentinas aqui. Então, eu cortei no Color Plus várias tirinhas, né? De várias cores. Deixa eu tirar aqui essa fita banana. Então, tá vendo? Ó, aqueles 11 centímetros acabaram aqui. Então, para fazer esse topo para um bolo de 20 centímetros, eu gastei somente 11 centímetros de fita banana. Então, vamos lá. Como é que a gente faz serpentinas em camadas? Em papel Color Plus, né? Serpentinas 3D, na verdade, em papel Color Plus. Então, eu cortei essas tiras de papel Color Plus com 1 centímetro por 20 centímetros. Então, eles têm 1 centímetro de altura por 20 centímetros de comprimento, tá bom? E eu cortei em diversas cores, assim a gente vai conseguir fazer a serpentina de diversas cores, né? Bem coloridonas. Então, como é que a gente faz para fazer esse efeito aqui? Efeito caracol, efeito molinha. Você pode pegar um palito de churrasco, como esse aqui, por exemplo, ou você pode pegar um palito de pirulito que a gente usa em topo de bolo, ou até mesmo um lápis, por exemplo. O que nós vamos fazer? Vou pegar aqui, por exemplo, o palito de pirulito. Você vai pegar esse palito de pirulito, vou posicionar bem aqui, tá vendo? O papel sem amassar. Você vai segurar bem aqui essa pontinha. Não tô amassando o papel, não tô dobrando o papel. E agora a gente vem enrolando, fazendo esse movimento aqui. Você vem enrolando o canudo e junto você vai enrolando o papel. Tá vendo? Ele não vai amassando, ele não vai dobrando, mas ele vai tornando forma, ele vai modelando. Olha aqui. E aí você vai fazendo com calma até lá no final. Viu? Ele cobriu o seu canudo. Aí agora eu tiro o canudo e tá aqui a nossa serpentina. Viu como é fácil? Aí, olha, essa aqui ela ficou bem fininha, bem armada. E aí, outra dica. A serpentina, o formato dela e essa abertura de mola vai depender da ferramenta que você estiver usando para modelá-la. Se você estiver usando um lápis ou uma caneta, por exemplo, a serpentina ela vai ficar mais aberta. Se você estiver usando um objeto mais fino, como um palito de pirulito, por exemplo, a serpentina vai ficar assim mais fechadinha. Tá vendo? Deixa eu até ver. Por exemplo, eu tenho um lápis bem aqui. Tem essa caneta aqui, que ela é mais larga, tá vendo? Eu vou colocar ela de outra cor, no amarelo. Mesmo procedimento, eu seguro a ponta dela e aí eu venho enrolando. Com cuidado, a gente vem enrolando. Ó, ela ficou até menor, tá vendo? E aí a gente segura um pouquinho para que ela fique modelada. E olha só. Já criei uma serpentina no outro formato, mais abertona, tá vendo? Então, tudo vai depender do formato do objeto que você está usando para modelar. Se forem objetos mais grossos, mais espessos, a serpentina vai ficar mais aberta. Se forem objetos mais fininhos, menos espessos, a serpentina ela vai ficar mais fechada, tá bom? E aí você pode, dependendo do seu projeto, do que você acordou com a cliente, você cria serpentinas mais abertas, mais fechadas, ou se quiser deixar assim bem misturada, tá vendo? E aí a gente vai fazendo esse procedimento para cada uma das cores. Deixa eu fazer uma aqui com o canudo. O canudo não, palito de churrasco. Segura aqui sem amassar, com cuidado, tá vendo? E a gente vem enrolando. Então, aqui, como ele é mais fininho, a gente consegue fazer mais voltas. Aí, você segura um pouquinho e solta, tá vendo?
Já ficou diferente em relação ao palito de pirulito. Deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui para eu deixar nesse outro formato. Não achei o lápis, mas tá aqui a canetinha. A gente pode fazer, por exemplo, com esse outro laranjinha aqui. Mesmo procedimento. Segura a ponta. Aí você vem enroscando, né? Segura a ponta e vai enrolando, vai enrolando. Ó. Tá vendo? Segura um pouquinho e solta. Olha só, já ficou com outro formato também. Então, tudo vai depender do objeto que você vai estar usando para modelar. Eu sempre gosto de usar esse de palito de pirulito, porque ele fica bem armado, mas aí vai tudo do projeto também. Se você quiser dar um ar mais alegre, mais descontraído, colocar diferentes tipos de serpentinas, aí não tem problema nenhum. Aí aqui vamos fazer mais um. Só pra gente finalizar, tá vendo? Segura um pouquinho e solta. Então, olha como ele fica lindo aqui. Tá vendo? E aí depois, se você quiser, você pode mexer pra ir abrindo nele, pra fechar mais. Tá vendo, ó? Aqui você pode abrir mais a molinha, pode fechar mais a molinha. Então, tudo fica ao seu critério. E aqui eu vou fazer, acho que mais uma desse... mais um aqui no palitinho. Então, segura e você vai enrolando o canudo. Aí vai só passando o papel, tá vendo? Agora que eu vi que escureceu a minha imagem, que fechou o tempo aqui. Mas olha só. Tá vendo? Então, aqui a gente já tem as serpentinas. E é até uma opção para você oferecer como itens avulsos, como itens prontos. Você pode oferecer embalagens, saquinhos já com serpentinas prontas, máscaras prontas, tá certo? Deixa eu ver, esse aqui ficou mais abertão. Vou refazê-lo. Aqui... Vamos segurar um pouquinho mais para ver se ele arma melhor. Ou pode deixar daquele jeito mesmo, tá vendo? Ó. E aí fica bem legal, fica com diferentes formatos. E aí eu tava testando recentemente, para não deixar como topo de bolo masculino, ele não vai levar glitter, ele não vai levar nenhum outro tipo de adorno, eu pensei em fazer serpentinas bem fininhas para esse modelo aqui. Então eu peguei basicamente um resto de corte de papel ali que eu tinha, cortei bem fininho, acho que deve ter 1 milímetro, deixa eu ver aqui. Tem 2 milímetros, tá vendo? E bem pequenininho. Tem 9 centímetros por 2 milímetros. E aí você pode enrolar também esse pedacinho de papel, essa tirinha. Pode usar novamente o palito de pirulito, ou então o espeto de churrasco. E aí você modela também, ó. Vai ficar essas serpentinas aqui bem pequenininhas. Olha que lindas. Tá vendo? E aí a gente pode usar para adornar aqui a máscara. Então, vou fazer essa amarela. Deixa eu ver. Vou fazer uma outra laranja. E aí são essas serpentinas mini que você pode usar para adornar. Aí vem enrolando da mesma forma. Deixar essa mais aberta. Vou fazer uma azulzinha aqui também. Vamos ver como fica. Isso, aí você pode fazer diferentes formatos, tá vendo? Vou fazer mais uma laranja pra gente colocar nas máscaras. Então, é mais um tipo de adorno que você pode fazer. Olha aqui. Pronto. E agora a gente vai adornar essas máscaras com essas serpentinas. Então, eu já colei aqui a fita banana na máscara. Então, eu vou pegar mais um pedacinho de fita banana para colar essas serpentinas.
Então, pega um pedaço bem fininho aqui. Não, vai ter que ser um pouquinho maior. Vou pegar esse pedacinho aqui de fita. Que aí eu vou colar logo as duas. Eu colo a primeira serpentina e colo a segunda. Só a pontinha delas, tá vendo? E aí eu vou levantar, agora eu vou descolar aquela camada de trás da... Opa, descolou ali. Da máscara, e eu vou colocar bem aqui, vou encaixar bem aqui. Então, deixa eu ver, colei uma. Vou colar a outra. E agora eu vou encaixar bem aqui. Na máscara. Vamos ver. Ficou aparecendo um pouquinho de fita banana, eu empurro pra trás. Tá vendo? E olha que linda ficou a máscara. E vou fazer isso pra próxima também. Então, essa aqui já são... Tenho duas fitinhas laranjas. Posso colocar as duas juntas também. Aí eu pego mais um pedacinho de fita banana. Deixa eu cortar aqui. Pedacinho quadradinho, aí eu vou colar aqui na ponta. Tá vendo? E aí a gente pode até fazer um negócio bem legal. Ao invés de colocar aqui na máscara, eu vou colocar bem aqui na plaquinha. Apesar dela já estar colada, com cuidado eu venho, descolo, posiciono bem aqui. E olha que linda que ficou a plaquinha. Tá vendo? Então, essas são as nossas serpentinas. E com isso, a gente finaliza a montagem do topo de bolo. Então, aqui hoje a gente viu como fazer um topo de bolo em camadas 3D no tema carnaval para menino. A gente aprendeu também como fazer as máscaras de carnaval em camadas, como adornar essas máscaras sem precisar usar glitter, purpurina ou miçangas. E a gente também aprendeu a fazer as famosas serpentinas, que são essas aqui. Então, deixa eu só mudar aqui a visualização para mim. Isso! Então, com isso a gente terminou a montagem do nosso topo de bolos em camadas 3D no tema carnaval. Então, espero que você possa usar essa ideia para os seus outros projetos e aproveitar que o carnaval esse ano está estendido pelo Brasil, né? A gente está numa segunda-feira de carnaval, mas em algumas cidades o carnaval não está sendo comemorado nesse final de semana, vai ser comemorado lá para o final de março ou até mesmo abril. E aí você pode aproveitar que está sendo uma data sazonal mais comprida, um período mais comprido onde as pessoas estão comemorando, e aproveitar para vender os topos de bolos temáticos do carnaval. Que os blocos não podem ir para a rua, mas as pessoas podem festejar em casa com a família, em festas mais intimistas, e você aproveitar essa oportunidade para conseguir lucrar, para conseguir faturar mais aí nesse período, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver, é só postar aqui nos comentários e eu te espero na próxima aula.